Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Ricardo foi denunciado perante a primeira vara criminal de determinada cidade pela prática de crime de associação para o tráfico, com mais 4 outros indivíduos, destacando a denúncia, o local, o período e a existência de outros indivíduos não identificados, integrantes da mesma associação. Foi condenado em primeira instância e foi mantida a prisão preventiva, apresentando à defesa recurso de apelação. No dia seguinte da condenação, na cadeia, Ricardo vem a ser notificado em razão de denúncia diversa oferecida pelo Ministério Público, agora perante a segunda vara criminal da mesma cidade, pela prática do mesmo crime de associação para o tráfico, em iguais período e local da primeira denúncia, mas dessa vez foram denunciados também os indivíduos não identificados mencionados no primeiro processo. Ricardo, então, entra em contato com seu advogado informando a nova notificação. Considerando a situação narrada, caberá ao advogado de Ricardo apresentar a exceção D. Letra A, litispendência. B, coisa julgada. Letra C, incompetência. D, ilegitimidade. Bom, o Ricardo aqui, então, ele respondeu. Na primeira vara criminal, crime de associação para o tráfico. Primeira vara criminal, associação para o tráfico. Foi o crime que ele respondeu, tá? E aí depois ele foi surpreendido, no dia seguinte, condenação na cadeia. Ricardo vem a ser notificado em razão de denúncia diversa oferecida pelo Ministério Público, agora perante a segunda vara criminal, da mesma cidade pela prática do mesmo crime para o tráfico em iguais período e local da primeira denúncia. Ou seja, ele está respondendo 2 vezes pelo mesmo delito. Aqui destaca o exercício que veio uma nova notificação de um outro processo, agora em trâmite na segunda vara criminal, tá? Do mesmo crime de associação em iguais período e local da primeira denúncia. Com uma pequena diferença aqui, que agora foram denunciados também os indivíduos não identificados mencionados no primeiro processo. Mas aqui o Ricardo está respondendo respondendo 2 vezes pelo mesmo fato. E qual seria o recurso cabível, a exceção a ser instaurada para sanar esse problema? Aí o exercício traz, considerando a situação narrada, caberá ao advogado de Ricardo apresentar a exceção D. A litispendência é a nossa resposta para o exercício. A litispendência ela é cabível quando existência 2 processos que versam sobre o mesmo delito praticado nas mesmas condições de tempo e local. Então, a exceção de litispendência visa combater 2 processos instaurados em comarcas diferentes para apurar o mesmo fato. Tá? A letra A vai ser a nossa resposta, exceção de litispendência. A letra B, exceção de coisa julgada. Um ponto interessante aqui, Aqui, Ricardo foi condenado em primeira instância e foi mantida a prisão preventiva, apresentando à defesa recurso de apelação. E esse aqui é um dado muito importante no exercício. Por quê? Se a defesa apresentou recurso de apelação, quer dizer que o processo não transitou em julgado. E isso é muito importante para o nosso exercício. Se o exercício aqui trouxer essa informação de que a primeira sentença já transitou em julgado e houve a instauração de um novo processo pelo mesmo delito, exceção de coisa julgada. Porque o processo já foi julgado, já foi analisado pelo judiciário. Tá? Agora, o exercício falou que a defesa interpôs recurso de apelação, ou seja, o processo não transitou em julgado. Como não transitou em julgado, os 2 processos estão tramitando ainda, cabe então a exceção de litispendência e não de coisa julgada, ok? Essa aqui não é a nossa resposta, certo? Se o processo trouxer essa informação de que o primeiro procedimento já teria ocorrido o trânsito em julgado, aí sim, exceção de coisa julgada. Agora, como não ocorreu o trânsito em julgado, 2 processos tramitando, exceção de litispendência. Letra B, exceção de incompetência. Esse aqui destina-se a combater a arguir a incompetência
do juízo processante. Ou seja, destina-se a arguir a incompetência do juiz que está analisando o caso. Um exemplo é o juiz estadual que analisa matéria que é de competência da Justiça Federal. Nesse caso, como ele seria incompetente, o processo a exceção a ser instaurada é a de incompetência, tá? Exceção de competência destina-se a arguir a incompetência do juiz processante, do juiz que analisa o processo. E por último, exceção de ilegitimidade tem relação com a parte autora. Por exemplo, o MP, Ministério Público, apresenta denúncia em crime de ação penal privada que deve ser movido por meio de queixa-crime, tá? Nessa hipótese aqui, exceção de ilegitimidade tem a ver com a parte autora. Nosso exemplo aqui, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor do réu, só que o crime é de ação penal privada, ou seja, esse processo deve ser instaurado por meio de queixa-crime e não por meio da denúncia. Então, apresenta-se a exceção de ilegitimidade. Certo? Então, para a nossa questão aqui, a resposta vai ficar a exceção de litispendência. Com esse pequeno detalhe aí a ser atentado. Se o processo já tivesse transitado em julgado, é exceção de coisa julgada, porque esse fato já foi analisado em outro processo e o processo já transitou em julgado. Como não ocorreu o trânsito em julgado no primeiro processo, eles ainda estão tramitando, exceção de litispendência. Dois processos instaurados em comarcas diferentes para analisar o mesmo processo, o mesmo fato. Espero ter gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.